Olá, pessoal! E aí, gente, tudo bom? Bem, hoje, então, a gente vai concluir a pintura. Olhem só, se eu ficar... Eu vou pintar com vocês, continuar esse pedaço do panô, com o mesmo exemplo e a mesma explicação que eu já dei na primeira aula, tá? Então, é o mesmo princípio, eu não preciso ficar, né, repetindo. É aquela questão que eu falei pra vocês, de a gente prestar atenção nas dobraduras do pano. Então, você vai ter que ter sempre ali a observação, tá? Entre áreas de sombra, áreas de luz e a curvatura do pano. Então, vocês vão observar. Fazendo 3 tons de cores, né? Então, tem aí uma cor mais clara, uma intermediária e uma mais escura. No meu caso, eu tô fazendo um pano bege, meio vintage. Mas você pode, se quiser, fazer uma outra cor, vamos dizer que fosse vermelho, né? Maria muitas vezes usa esse mantão aqui, vermelho, azul, depende da iconografia dela. Mas, se for o caso, você você segue os mesmos princípios. Você constrói 3 tons de vermelho e vai intercalando, criando áreas de sombra, áreas claras, para justamente fazer essa curvatura. A gente mais pra frente vai fazer panôs diferentes. Agora eu vou pegar a cor índigo pra fazer essa parte do tecido mais escura. Ó, então a gente já tem um fundo aqui, né, com azul da Prússia. E agora com índigo a gente dá continuidade. E aí todas essas marcações do azul da Prússia já vai permanecer no papel, tá? Vocês vão ver aí. E também hoje fazer a mãozinha dela. E a parte da rosa, eu vou pintar. E vocês também podem fazer sem precisar, assim, de muito detalhe, né? Senão essa aula vai se estender muito. E eu quero encerrar hoje, pra gente continuar com uma outra temática. Ó, então vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, o índigo é uma cor bem bonita, acho que já falei pra vocês, ó. Ele lembra o azul da Prússia, mas ele tem uma tonalidade, assim, diferente. Ó. Você também pode comprar avulso, porque dificilmente é uma cor que vem nos estojos. A não ser quando é estojo com mais de 24 cores.
vamos nesse panô e nessa mão, né? Deixa eu terminar esse panô de todo o rosto dela. Cadê a cor? Eu vou precisar, ó, novamente do Buff Titânio e branco, ó, Buff Titânio, não precisa ser muito. Eu vou colocar um pouquinho de Nápoles aqui no cantinho, não muito. Se bem que depois esse mesmo Nápoles a gente vai colocar na mão dela. E branco, branco mesmo da Van Gogh, tá? Isso aqui não é guache, é aquarela, tá certo? Mais um pouquinho. E aqui eu vou fazer o mesmo princípio com vocês. Só que dessa vez eu vou pegar agora um pincel grande, porque eu vou dar uma pincelada única. Então, diferente. Deixa eu ver aqui um pincel médio. Acho que deixa eu ver esse aqui. Esse aqui, ó. Então, nessa hora, vejam só, eu vou precisar de um pincel médio, de cerdas duras, não tão dura, né? Mas média, assim, macio, mas que te dê, ó, tá vendo? Que te dê uma certa firmeza no traçado, porque um pincel agora muito macio, com esse papel rugoso, não é o ideal, tá? Então, eu vou umedecer esse branco com o titânio. Deixa eu jogar aqui uma água. Uma outra coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte: quando vocês colocarem água no conta-gotas, essa água da torneira, vocês têm que prestar atenção que com 2, 3 dias, depender da água, isso vai dar limo, tá? Então, vocês não deixem essa água, porque ela vai afetar só o papel. Então, a água da aquarela, o ideal é água filtrada. Aí, quando a gente pega, né, a água da torneira, mas então troquem. Não custa nada, né? Já é da torneira mesmo. Ó, então você mistura, vou misturar aqui, ó, esse branco. E tem um fundinho aqui de um bege. E agora eu vou dar uma pincelada só, tá? O papel tá seco. Ó. Se for o caso, molha mais esse pincel. E uma outra coisa que eu vou fazer é aproveitar do próprio branco do papel. Então, deixa eu mostrar. Esse pincel, eu já mostrei uma vez, ele é da Wilson & Newton. Ele é chamado série universal, porque ele serve para qualquer técnica. Essas cerdas são sintéticas. E você pinta óleo, acrílica com o mesmo pincel. Esse é o número 6. Eu simplesmente adoro. Poucos restaram, que na época, faz muitos anos. Outra coisa, dura muito. Faz muitos anos que eu comprei. E no uso, né, de tanto usar, ele foi se acabando. É um dos que sobrou, foi esse aqui.
E ele realmente é um excelente pincel. Então, busquem aí um pincel que te possibilite esse movimento de homogeneização. Difícil falar isso, né? Homogeneizar. Ó. Tá? Ó, que mesma coisa agora. Ó, eu vou umedecer com o Buff Titânia. Então, quando vocês olharem essa cor mais bege, é o Buff Titânia. Bem, agora eu vou usar da cor, deixa eu ver do lado verde. Então, essa aqui, ó, eu vou usar Terra de Siena, ó, Burnt Siena. E um pouquinho de sépia pra fazer o volume do panô dela. Então, no momento eu vou misturar o quê? Burnt Siena com a mistura aqui, ó, do Buff Titânia. Ó. A ideia é que vocês façam um contraste de cor. Então, mesmo que você não tenha a mesma cor que eu, o ideal é que você construa uma tonalidade próxima mais escura. Ó. Percebem aqui? Deixa eu ver aqui esse branco. Ó. Agora, cuidado, gente, com branco. Porque branco, eu já falei, né? Deixa a aquarela leitosa. Então, tem que ser na hora, assim, do acabamento. E você tem que ter muito cuidado no uso.
Bem, pessoal, agora vem o acabamento desse pano. Então, vocês têm que fazer o quê? Vocês deram o traçado. Vocês têm que pegar o pincel, então, agora, e puxar ele levemente, ó, escovado pra lateral, ó. Percebem? Ó. No sentido do tecido, aqui, ó, por exemplo. Se tiver pouca cor, bota um pouco mais, ó. Justamente para fazer o quê? Gerar o arredondamento e aquela parte assim, como é que eu diria? Brilhosa. Ó lá a diferença do tecido, tá vendo? Quebrando esse aspecto dele de dureza, porque a linha, por enquanto, ela tá reta, ó. Então, você vai fazer isso aqui. Deixa eu umedecer aqui que eu exagerei. Ó, então você pega assim, ó, e puxa. Dá uma escovada assim, ó. Tá? Ó. Vejam que muitas coisas, pessoal, o efeito de tudo é a pincelada que você dá. Tá? Aqui mesma coisa. Então, a gente vai arredondar todo esse tecido fazendo isso com o pincel. Olha a diferença. Vai dando um aspecto mais natural para ele, ó. Percebe, ó? Aí depois, ó, você arruma assim esse riscado. Como eu falei pra vocês, em algumas partes deixa o branco do papel para gerar um contraste bem bonito. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho que ajeitar. Olha como o pano dela já tá tendo caimento. E é um jogo de paciência. Paciência mesmo, observar o efeito que você tá gerando.
ir arrumando. Ó. Essa dobra aqui, deixa eu entender aqui, ó, eu vou ter que amenizar, aí vou precisar de um pincel mais, com a cerda mais firme, ó, bem aqui, ó. Esse aqui é pra fazer assim, ó. Ó, aqui mesmo, aqui mesmo eu tenho que quebrar essa... Pera aí. Esse aspecto aqui de meio, sabe, assim, pontudo, endurecido. Ó. Aqui entra aqui, ó, pera aí. Agora.
Bem, gente, então, vocês me viram aí terminar, né? Fazer a mão dela com as mesmas tonalidades do rosto. É muito importante que vocês prestem atenção à anatomia das nossas mãos, ó, respeitando aqui os nossos ossinhos, sabe? Essa área aqui, ó, de divisória dos, né, dos ossos, ó lá. E, então, foram isso que vocês me viram fazer. E pra gente, então, finalizar na pintura, porque aqui, ó, eu ainda vou colocar um halo com a folha de ouro, fazer aqui com vocês. Mas pra gente finalizar, então, eu só vou colocar agora uma área maior de sombra para dar alguns destaques. Vocês já vão entender. Então, a gente vai fazer aqui um tom mais escuro, eu vou usar terra de sombra tostada, esse aqui, ó, da Van Gogh, com esse aqui, Han Amber. Deixa eu só confirmar aqui na cor. Deixa eu ver, perto do preto é o Terra de Sombra Natural Han Amber, isso mesmo. Então, eu vou usar, se bem que o sépia vai ficar mais bonito. Então, eu vou inverter. Então, eu vou usar sépia, ó, aqui, com Terra de Sombra Tostada. Sépia da Sennelier, ó. Aqui já foi um pouquinho dessa mistura. Então, o que vai acontecer com essa mistura? Esse sépia vai ficar mais escuro, mais amarronzado. Deixa eu pegar aqui agora, ó. Bem bonito também. Deixa eu colocar aqui um pouquinho de gris de pine, ó. Vejam só. Ó. Então, vejam, ficou um marrom assim, bem escuro. Observem que tem pouca água, que é justamente pra, ó, eu ter uma cor mais concentrada. E vão ser em poucos lugares que eu vou fazer agora essa parte. Então, agora vocês vão entender. Então, vamos lá. Então, em alguns lugares, a gente tem que dar um destaque maior, para que a gente tenha justamente uma diferenciação de planos nesse tecido, nessa mão. Então, aqui, ó, se vocês viram, foi um lugar que eu coloquei uma certa sombra, ó, bem aqui, ó. Escura, tá? Ó, aqui é um lugar que eu vou colocar também.
Então vocês estão vendo aí, né? E a gente depois vai fazer uma sombra. Então aqui na mão dela é bem importante essa parte. Bem aqui, ó, bem embaixo. Ó. Vejam só, tá vendo? Aqui também. Vocês começam a ver aí a diferença, né? E agora a gente vai fazer o seguinte. Com essa mesma tonalidade e o pincel chanfrado, que é esse aqui, ó. Eu vou pegar essa quantidade um pouquinho mais aguada. Essa quantidade não, essa cor que eu fiz. Eu vou pegar um pouquinho mais aguada. Ó. Um aguado nesse ponto aqui, ó. Pera aí. Eita. Ó. Só pra agora eu fazer uma leve sombra. Bem embaixo do tecido, ó. Então, vejam que aqui tem um caimento, tá? Então, bem aqui, ó, eu vou fazer essa sombra. Ó. Vocês já vão ver a diferença. Vou puxar aqui um pouco da mão dela.
Ó, então, vamos lá, né? Então, pintura concluída. Depois, eu faço alguns pequenos ajustes. Como aqui assim, ó, aproximação com a mão, tá vendo? Fica meio mordidinho, parecendo por causa da água. Mas aí daqui a pouco eu ajeito. Mas aí não é o caso, né? Fazer isso agora, então nós vamos aplicar um halozinho aqui com a folha de ouro, né? Afinal de contas, ela é Nossa Senhora. E a Nossa Senhora, os santos, os avatares, normalmente na sua iconografia pictórica, nas artes plásticas, vocês têm uma referência de uma luz sobre a cabeça. Então, pode ser, a gente realmente pode pintar mais claro com amarelo, ou a gente pode colocar o halozinho dourado. Bem, aí nessa hora você vai precisar da ajuda de um compasso pra gente tirar certinho esse círculo em volta da cabeça da santa, né? E você tem que fazer uma medição bem certinha. No caso aqui, ó, para que esse halo não saia da margem da pintura e ao mesmo tempo fique um tanto centralizado nela. Então, o primeiro lugar que você tem que ter como referência é aqui, ó. Ó. Então, aqui seria mais ou menos o ouvido dela. Então, não risque, né? Primeiro faça um teste. Uma simulação. Ó, lá em cima tá um pouco alto. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, eu vou chegar mais pra baixo. Ó, mais pro lado. Deixa eu ver aqui. É isso aqui. Então, agora eu vou riscar. Então, ó, bem de leve. Ó lá, ó. Segura esse compasso pra ele não abrir. Tá? Vocês estão vendo aí, bem clarinho mesmo. E aí, agora eu tô pensando. Então, aqui eu já posso tirar porque eu já tenho a referência principal. E aí, cabe a cada um de vocês. Tanto podemos preencher toda essa parte da circunferência de dourado, o que não seria muito, né? Vai ficar bem bonito. Ou fazer aqui só um halo fino. Deixa eu pensar aqui. Essa hora era engraçado ouvir vocês. Ó, então tá aqui, né? Ó, tá vendo? Então, deixa eu pensar. Gente, eu vou fazer o halo mesmo. Deixa eu ver se eu marquei aqui o furo. Aí, nessa hora, eu vou fazer um arco menor, tá? Então, você aumenta um pouquinho, ó, cresce aí a perninha do compasso, ó, que aí você vai ter certinho uma nova circunferência por fora, tá? Ó. E vai ficar certinho o halo, ó lá, ó. Pronto, essa parte aqui, então... Vamos lá. Agora, a gente vai aplicar quem? O verniz. Bem, você tem que ter... Se você não tiver a folha de ouro, quem não tiver, é bem barato, olha. Essa quantidade aqui foi R$18, lembra que eu falei pra vocês? Vem bastante folha. Ó, já tem um bocadinho, tá? Mas antes, a gente tem que aplicar o verniz. E o verniz para essa técnica é verniz mordente. Olha como ele é grudento, ó. Ele derramou no avião, para variar, né, gente? E aí, agora, é que eu vou colocar aqui, ó, bem nesse halo, pegar um pincel, o verniz. Só um minuto.
Então, deixa eu só mexer assim. Mexendo em movimentos circulares, o produto faz menos espuma, viu, gente? Tá? Pega um pincel bom, que te dê a precisão, ó, do espaço certinho, tá? Esse é da Ceramic, um pincel número 2. Ai, eita, que derramou, foi feio aqui o verniz. Meu Deus, lá no avião, né? Então, vamos lá. Então, cuidado com a quantidade, porque isso aqui, ó lá, ó. Ó, tem que ser uma aplicação bem cirúrgica, uma coisa assim bem delicada, tá? Porque, gente, acabamento é tudo. Numa pintura, em tudo, né? No artesanato, na arte, no design, não é verdade? Então, vai com calma aqui, ó lá. Vocês estão vendo o brilho daí? Tá? Cuidado para não cair sobre o trabalho. Então, não encharque o pincel, para na hora de trazer ele para pintura não correr o risco de cair uma gota no lugar errado. Faz tudo, ó, com muito carinho. Então, olhem que esse pincel com a ponta bem precisinha é fantástico, né? Me ajuda bastante, tá? Porque faz o contorno certinho. Ó, e assim a gente vai colocando por todo esse halo. Tá? Se for o caso, vira aí de ponta cabeça, se você precisar, para ter uma vista melhor. E assim eu vou colocar em tudo minuciosamente, tá bom? Bem, pessoal, aí agora, aplicado, ó, com bastante cuidado, é onde vocês estão vendo o brilho, ó, é onde a gente tem o verniz, tá? Espere ele secar, e aí no que ele seca, ele fica pegajoso, ó, ó, tá vendo? É esse grudinho que agora vai fazer com que a folha de ouro faça aderência ao papel. Bem, em outros artesanatos, como gesso, madeira, é recomendado que você dê uma camada de goma laca. Mas aqui no papel a gente não precisa disso. Então, a gente tem aqui a folha, tá? Outra coisa, nessa hora, esteja com a mão seca. E tem gente que faz até o uso de luva, de pano, pode ser também, porque ele gruda muito fácil. É por isso que as folhas vêm com esses papéis bem finos, papel manteiga, justamente para você evitar colocar o dedo. Então, quem nunca usou e for fazer o uso, tenha esse cuidado, tá bom? Ó, e o planejamento também é importante. Então, vocês vão entender aqui. O ideal seria eu queria cortar. Ó, então eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho uma folha aqui. Vou tirar aqui pra vocês verem. Ó, eu vou separar aqui ela, que eu não quero colocar o dedo. Vou pegar ela entre duas folhas. Eu já vou soltar aqui pra vocês verem. Pera aí, deixa eu tirar aqui a pintura. O pincel,
ó, como ele começa a soltar, ó, porque aqui tem verniz. O verniz é a base de água, então no que vocês usarem, já coloca o pincel na água para evitar o estrago das cerdas, tá bom? Que aí já limpa e pronto. Ó, então se eu soltar ela aqui, ó, soltei. E aí vamos lá agora. Eu acho que eu vou cortar em tiras. Então deixa eu pegar ali uma tesoura. Pera aí, gente. Ó, então aqui agora a gente corta em tiras, no meu caso, tá? Então segura entre duas folhas de papel manteiga. Nessa hora pega uma tesoura bem grande, ó. Por quê? Porque eu não preciso desperdiçar, né? Então eu vou cortar aqui, ó, as tiras, vocês vão ver já. Que elas vão entrar certinho ali na linha. Ó, uma. Não sei quantos vou precisar. Ai, Jesus. Duas. Acho que eu vou precisar de umas 3, hein? Peraí que eu já corto aqui. É, vocês estão pensando que é brinquedo? O negócio aqui é cirúrgico. Ó. E com essa precisão agora, ó, que eu vou pegar aqui. Evita o dedo, gente. Evita o dedo, porque... Ah, e nessa hora você vai precisar da ajuda de um pincel macio. Então, pincel já na mão aí. Vou pegar aqui. Cadê ele? E vamos lá.
Então, pessoal, ó, aplicado, né? E ainda com o pincel macio, a gente agora vai tirar, ó, o excesso. Então, é só pegar o pincel e passar aqui. Ele vai começar a soltar, ó lá, ó. Bem, gente, então tá aí concluído a nossa Maria, com a aplicação da folha de ouro, do fundo, então tudo isso vocês viram. A pintura do panô, ela é do tecido, né? Bastante ampla, aos pouquinhos a gente vai mudando. E no caso, eu quis esse tema para diferenciar um pouco para vocês, tá? Mas a gente vai entrar também em outras representações da figura humana de uma outra maneira. Mas aí, ó, fica uma temática diferente. Eu particularmente gosto, né? Temas religiosos, acho diferente. Mas é de cada um o gosto, né? Mas de qualquer maneira, aqui na turma, a gente vai pintar de tudo um pouco. Tá bom, pessoal? Então, agora aguardo de vocês. Não se preocupem que a gente vai pintar outros tecidos e outras também figuras humanas com diferentes temáticas no sentido da representação delas, né? Tá? Imagino que essa foi um pouco difícil para muitos de vocês. Mas a ideia é essa mesmo, que vocês percebam a dificuldade, tentem a temática, para cada vez mais vocês irem aprimorando, aperfeiçoando e entendendo cada técnica, tá bom? Então, um beijo. Ó, deixa eu colocar assim, ó. Até o próximo vídeo.